Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a nossa esperança. Pastor Genivaldo Bento, vamos recebê-lo com aplauso. Queridos, com muita alegria quero saudar a todos com a paz do Senhor, a todos que estão presentes, aos que estão conectados pelas plataformas. Eu quero, antes de ler o texto, agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar mais uma vez nesta igreja Advec, pastoreada por este grande homem, pastor Silas, a quem quero agradecer a credibilidade, a confiança, o carinho, junto com a pastora Elisete, e como também ao pastor Silas Filhos, pastora Raquel, e em nome deles externo esta gratidão a todo o ministério, reverencio-os, como também a esta honrada igreja. Muito obrigado, queridos, que Deus abençoe, pastor, aos vossos feitos, como também rever meus amigos, Nivaldo, Marcos, Jabes, Aloísio, Gileades. Muito bom estar convosco. E a todos os amigos aqui presentes, pastor Eliel, quero usar o seu nome para em seu nome externar minha gratidão a todos os amigos que Deus me deu nesta igreja. Agradecer à pastora Esther pelo carinho, o cuidado da logística da minha chegada, ao irmão Lopes pela condução. Que Deus recompense a todos. Queridos, eu quero ler o texto para conciliar um tema tão bem sugestivo, é a mensagem que Deus colocou no meu coração enquanto orava, tendo em vista que a palavra avivamento, ela tem uma origem de viver novamente, viver de novo. Eu quero ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34. Eu quero ler na projeção. Estou usando a nova versão transformadora, mas eu quero ler, se assim possível for, em uma só versão com a igreja. Não sei se a mídia pode projetar para mim. Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34. Eu lerei os números, eu vou ler o número ímpar e a igreja ao par. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. 34, por favor. Amém. Queridos, com base nesse texto, eu quero falar-lhes o que está no meu coração, é Bíblia, para trazer-lhes esta mensagem estimulativa dentro de uma convicção e uma certeza jurídica. Quando nós analisamos o texto, a carta de Paulo é escrita para uma igreja que estava situada na capital do Império Romano, e que a sua maioria era composta de pessoas simples, desprezíveis pela ótica humana, e que viviam dentro de um contexto de desafios sociais, desafios políticos e espirituais. Esta igreja, obviamente, foi fundada pela diáspora, ou melhor, pelo contexto do Pentecoste, quando os irmãos religiosos participaram do Pentecoste, sendo eles judeus, e muitos deles aceitaram Jesus, pois Atos, capítulo 2, versículo 10, diz que no dia do Pentecoste tinha religiosos de todo o mundo, de toda parte, debaixo dos céus, entre eles forasteiros, prosélitos, oriundos de Roma. Então, quando eles voltam para Roma, voltam convertidos, judeus, cultuando na forma de sinagoga, e não atraíram a atenção da elite dentro de Roma, pois o que permeava era a filosofia grega baseada nos estoicos e nos epicureus,
e isto era muito caro para ouvir um filósofo. Então estes não atraíram a atenção, mas falando do evangelho, diz a história que uma classe chamada de escrava, ela submeteu-se ao evangelho. E esta classe trouxe uma perturbação para Roma, pois eles começaram a abrir mão da deidade do imperador, Sequirion, César é o Senhor, e agora para eles era Cristo o Senhor. Então diz alguns escritores que esta história avalaçou, transformou o Império Romano a ponto de atrair a ira do imperador Cláudio, que por volta dos anos 49 depois de Cristo, ele determinou, Atos 18:2, que todos os judeus saíssem de Roma, com o objetivo de esfriar, de tirar a vida espiritual desta classe desprezível que a Bíblia assim o chama. Então, com isso, veio uma perseguição, o segundo nível, que é a governamental. Então, a perseguição vai demorar. Mesmo os judeus saindo de Roma, esta fé que permeou no coração desses gentios não foi abalada, mas eles continuaram. 54 anos depois de Cristo, vem Nero. E Nero sucede a quem? A Cláudio, e Nero vai trazer uma perseguição mais grave ainda. 57 anos depois de Cristo é quando esta perseguição se tornou quase que insuportável. Então Paulo, já como doutor e apóstolo ao gentio em evidência, tinha o desejo de ir para, junto com os irmãos, continuar pregando este evangelho. Mas, por algum motivo, ele diz, eu fui impedido de ir, mas eu queria estar aí, pregar este evangelho, que diante da questão filosófica é vergonha, porque a filosofia pregava que depois da morte não havia vida, e o evangelho diz que a vida começa depois da morte em Cristo Jesus. Então, racionalmente é loucura, é vergonha. Aí Paulo diz, eu queria trabalhar aí com vocês, mas não posso. Então ele vai escrever, motivando esses irmãos, uma garantia que permeava, era contundente em Roma, pois todas as províncias ligadas à região greco-romana, elas tinham as suas próprias leis jurídicas, mas todas tinham que submeter-se a Roma. Então o poder jurídico era muito forte em Roma. Então Paulo vai usar isso para dar uma garantia jurídica dentro de um contexto à igreja garantida por Cristo Jesus. Vejam que quando ele vai escrever a carta, ele faz questão de enaltecer esta fé aos irmãos. Ele diz, irmãos, eu queria estar aí com vocês, trabalhando, pregando este evangelho, pois eu não me envergonho deste evangelho. Ele é poder de Deus e salvação para quem crê. Então, ele vai falando isso, e a fé que vocês têm, eu achei lindo. Agora, o mês passado, o evento da Copa atraiu, onde a gente chegava era a Copa, qualquer instrumento que a gente ligava na questão de mídia, a Copa. O mundo falava Copa, e naquela época não tinha mídia, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram. Aí Paulo diz, a fé que vocês têm, o mundo está comentando, o mundo não era uma região, o mundo está sabendo desta fé que vocês estão mantendo aí. Então é quando ele vai falar a quem diga que se só a carta aos Romanos falasse e fosse escrita na Bíblia, já era suficiente para a salvação. Então ele vai usar o capítulo 8 como um cântico de vitória, depois de uma audiência aonde o processo foi transitado em julgado. Observem que aqui ele vai tratar de uma forma elaborativa acerca de uma peça jurídica. Quero pedir a vossa paciência e permissão para, dentro deste tema avivamento, mostrar o quanto isto vale a pena para nós hoje, o quanto Deus foi bondoso em protelar o processo. Quando nós analisamos, observem que quando nós lemos o capítulo 28 de Ezequiel e Isaías, capítulo 14 e Judas, capítulo 1, versículo 6, vejam que já houve um julgamento que os anjos tiveram, que habitavam antes de nós. Como a palavra avivamento vem da origem viver outra vez, então observem que os anjos eram responsáveis para manter vida entre céus e terra.
Com a queda do anjo de luz, elaborando um projeto que contaminou um terço da classe angelical, ali, quando Isaías diz que ele vai subir e quer ser igual a Deus, porque tem 33% do coro angelical, ele diz: agora eu tenho o poder de ser igual a Deus, vou subir acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, e serei igual, semelhante ao Altíssimo. Eu veja que o crime dele foi o princípio de igualdade. Quando ele vai subir e tenta subir e sobe, então Deus já o esperava. Tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade a encontrada foi em ti. Te atirarei à terra, humilhado, e um fogo devorador, consumidor dentro de ti, e todos os verão. Então, Deus já tem um julgamento ali, um julgamento pelo um crime, princípio de igualdade. E olhem que este julgamento, ele não dá direito ao devido processo legal, ou seja, ele não dá direito do contraditório, ele não dá direito à defesa. O julgamento dos anjos foi direto, não teve outra opção. O anjo de luz é julgado, uma terça parte dos anjos é julgada, e obviamente Judas capítulo 1, versículo 6, está escrito: aos anjos que não guardaram o seu principado, Deus os reservou na escuridão eterna para o juízo daquele grande dia. Então foi um julgamento sem direito ao contraditório. A ira, a sentença foi a terra perder a forma, a terra fica vazia e entrar na escuridão e no abismo. Então não há mais vida entre céu e terra, a vida acabou. Então a terra não tem vida, trevas e abismo é o que prevalece. Anos, séculos, aí Deus resolve investir de novo. Aí vem o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. O interessante é que o verbo ação, criar, ele aparece em 3 versículos do capítulo 1. Criou Deus, versículo 1, 21, criou Deus, e o especial é o 27. Criou Deus, homem e mulher, Deus o criou. E repete, criou Deus. Ou seja, este verbo agir, ação, inventar, aparece, mas de uma forma. No versículo 1, criou Deus céu e terra. A sequência vem da reprodutividade da terra. Haja e havia, haja e havia. Decisão monocrática. 21, criou Deus os animais. E assim foi Deus e viu que era bom. Mas Deus precisava, depois de reformar, depois de querer dar vida de novo à terra, dar vida, ele agora precisa criar um ser que represente a classe angelical que caiu, um ser que entenda o seu idioma, um ser que seja espiritual, um ser que tenha contato com ele. Então, não é uma decisão monocrática. Então, a gente vê um colegiado. Façamos, ou seja, está no plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Houve uma decisão. Quando a decisão é tomada, esse ser vai se tornar o ápice. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós fomos criados do pó da terra, daquilo que ninguém teria coragem de investir mais, debaixo de treva, de abismo submerso. Aí Deus pega o que não, a ótica humana não servia mais, aí diz que nós somos formados disso. Aí vem Jó, capítulo 33, versículo 4, Eliú diz que o Espírito de Deus nos fez, dentro de uma visão teológica, obviamente, é uma ilustração da pregação que eu gosto de falar, é que quando o Espírito Santo desce, deu forma a nós. Ele é quem nos fez. Ele cria esta figura e diz a alguns eruditos que ele viu que é tão perfeito, perfeito demais, que ele diz: vou morar nele, porque sem mim ele não tem vida, sem mim ele não se relaciona com Deus, e eu vou torná-lo espiritual. Quando ele habita, aí o Todo-Poderoso vem, sopra na narina e dá vida a este ser, se torna alma vivente. Agora tem um ser espiritual que vai entender o idioma de Deus e vai dominar e vai comandar tudo que Deus criou pela essência espiritual. Vejam que a partir daqui, o versículo 8 do capítulo 2 diz que no mesmo lugar que o Éden de 28, 13 de Ezequiel, que o anjo de luz estavas no Éden, então Deus no mesmo lugar
planta uma igreja. Plantou o Senhor Deus no Éden um jardim e colocou o homem lá para cuidar. Agora, a partir dali, tinha culto vivo todo dia. Na virada do dia, já que o escritor de Hebreus capítulo 2 diz que o homem é um pouco menor que os anjos, mas Deus o coroou de glória, sendo um pouco menor, ele não rompe a gravidade. Mas aí Deus dizia, ele é especial. Na virada do dia, Deus descia, entrava no jardim e tinha culto todo dia. Havia relacionamento entre Deus e este ser. Era maravilhoso. Mas o capítulo 3 vai vir, e quando o capítulo 3 vem, diz que a serpente entra no jardim e abre o diálogo com Eva, e este diálogo é provocativo. Foi assim que Deus falou, que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. Ela abre o diálogo e diz, não. Ele diz que de todas a gente pode, menos a do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida, o avivamento. Ele disse, no dia que nós comermos, certamente morreremos. Aí a serpente diz, não, não é assim. É porque ele sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vão ser iguais, semelhantes a ele. Veja que ele vai propor o mesmo erro que ele cometeu e foi julgado. Ele sai de cena, então agora a mulher vai ser tentada pela proposta dele. Então, quando ele faz isso e sai de cena, aí Paulo vai usar Romanos 8:35, as 7 testemunhas de acusação. Ou seja, as testemunhas dentro de um processo jurídico não pertencem às partes, mas ao juiz. Então é aqui que essas 7 testemunhas vão entrar. Romanos 8:35, ele vai dizer, quem nos separará? Você vai analisar, não sei se pode projetar, que ele diz, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja que ele vai usar isso. Tem como? Aí ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? As aflições, uma calamidade, a perseguição, a fome, a nudez, a miséria, o perigo, ou a espada na versão mais comum. São 7 testemunhas, porque até aqui a árvore não é perigo, a árvore está lá e nada acontece, mas depois da proposta de se comer vai ser igual, então agora ela se torna perigo. Então o perigo vai observar o comportamento do homem, do ser humano, acerca do que eles vão ceder. O perigo não consegue, mas aí vem a perseguição. Ela vai ser perseguida dia e noite pelaquela proposta, não cede. Aí vem a angústia mexe de dentro para fora, a angústia leva ela a Adão, e Adão é convencido a ir à árvore. Quando eles chegam na árvore, a fome vem, e a fome olha, quando a fome vem, ela come, quando ela come, nada acontece. Adão come, quando eles comem, a nudez entra, quando a nudez entra, a voz do Todo-Poderoso entra na igreja, entra no jardim, e aonde eles estão? Escondidos, se esconderam, porque a nudez tornou-los fora da presença. Aí Deus vai perguntar, cadê você? Aonde vocês estão? No plural, onde você está no texto? Então, não há resposta automática, não tem adorador, a igreja está vazia, e por isso Deus pergunta. Dentro do contexto teológico, é um contraponto, porque se Deus é onisciente, por que ele pergunta? Só pergunta quem não sabe, só pergunta quem não tem ideia. Por que ele pergunta? É que ele tem uma especialidade tão grande com esse ser, que ele vai dar a este ser o que não deu os anjos, o direito do devido processo legal. Eu posso condená-los, porque já há uma jurisprudência, mas se eu condenar, não vou dar direito de defesa, então vou dar direito de defesa a ele, que eu não dei os anjos. Aí ele dá a chance dele se defender. O que aconteceu? Porque você está escondido, porque eu estou nu. Quem te mostrou que estava nu? Ele não assume, passa para a mulher. A mulher que tu me desse foi uma furada, me enganou. Aí ele diz para a mulher, o que tu fizeste? Ela não se defende, passa para a serpente, e a serpente já está condenada. Olha a gravidade. Se já havia jurisprudência, eu vou usar o mesmo julgamento como modelo. Os anjos já foram julgados pelo mesmo crime, princípio de igualdade. Então a lógica de Deus não era nem para a gente existir, porque Paulo disse que pelo pecado a morte vem, e a morte tira a vida, o avivamento acabaria. Agora, o que é que fazer? Como se tudo acabou? Então o juiz tem o direito de nos jogar na prisão eterna, que já foi preparada o fogo para a morte do diabo e seus anjos.
Era para a gente já entrar aqui. Aí então a sentença vem. Mas quando o pecado e a morte disse, já vou pegá-los e jogar no fogo, aí entra a graça. O recurso que ele usou por amor a este ser. Ele mata o animal, cobra a nudez do homem. Mas aí ele perde a vida. Ele perde o direito de viver eternamente. Porque nós fomos criados para viver eternamente. Avivar eternamente ser. Então como a graça vai nos dar esse recurso? Mas a sentença tem que ser aplicada. Ele protela o julgamento. Mas o capítulo 3, 23, 24 do Gênesis diz que por conta disso ele expulsou o homem e a mulher da sua presença, porque eles se tornaram naturais, perderam a vida espiritual. E Paulo, Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural, as coisas do Espírito, para ele é loucura. Então não vai entender Deus, é expulso do paraíso. Então Deus vai trabalhar, protela o julgamento pela graça, esperando o retorno desse ser, esperando ele ter o direito de voltar a viver de novo. Mas ele, capítulo 6, não consegue, porque no capítulo 6 o pecado aumenta. A epígrafe do capítulo 6 diz, degradação geral do gênero humano. Todos os seres foram levados pelo pecado. Aí há uma denúncia. O pecado, a morte, creio eu, e o inferno faz uma nova denúncia. Nós estamos ganhando, queremos uma nova audiência condenatória. Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus aceita a denúncia e desce para observar. Ele ouve as 7 testemunhas e as provas são comprobatórias. Culpados, pecado, não tem inocente. Aí Deus diz, vou acabar, eu me arrependo de tê-los feito. Ele é mau. Aí Deus diz, vou dar fim a tudo que eu criei por causa dele. Aí quando Deus assina a sentença, a graça vem e Noé acha a graça aos olhos de Deus. E ele diz, eu vou aplicar a sentença, mas não vou desistir deles. Vou protelar de novo o julgamento e vou poupar 8 almas. Capítulo 8, ele recomeça. Por amor, a gente é salvo pelo recurso da graça. Capítulo 9 do Gênesis, ele devolve o direito à geração de Noé. Veja que o capítulo 9 é uma repetição do capítulo 1, versículo 6. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, frutificai, multiplicais e enchei a terra. E o pavor a vós virá sobre todos os animais, aves do céu, tudo que se move sobre a terra, nas vossas mãos eu entrego. Ele devolve tudo de novo, mas a geração de Noé não vence o pecado. O pecado vem, e se o pecado vem, a morte entra, porque o pecado é a força da morte. Aí há uma segunda denúncia. A morte, o pecado e o inferno. Gênesis capítulo 11, versículo 5, denuncia e pede uma nova audiência. Você vai ler, Deus desceu porque aceitou a denúncia. E quando ele observa, ele diz, é má, mas eu não posso destruí-los, porque eu fiz uma aliança com Noé pelo arco-íris. Que toda vez que a nuvem fizer chuva, eu vou lembrar que eu não posso mais matá-los, destruí-lo por amor. Então eles, quando vê o arco-íris, eu estou dizendo, eu não abro mão mais de vocês, eu amo vocês e não posso desistir. Aí ele diz, então eu vou expulsá-los sobre a terra. E expulsa os 3 gerações de Noé pelos continentes da terra. Então no Oriente fica os semitas, séculos e séculos, sem vida, sem avivamento. O pecado e a morte vão comandar. Paulo, Romanos 5,14, a morte reina desde Adão. Então até aqui Noé, a morte ainda manda por causa do pecado. Aí agora, capítulo 11, foge. Séculos sem adoração, sem avivamento, sem vida. Aí Deus diz, vou recomeçar do zero. Vou fazer um projeto de avivamento que vai me adorar e vai trazer vida para toda a terra. E vai fazer o quê? Vai começar de um útero que a probabilidade patológica diz, não tem chance, não tem jeito. É 11:30 do Gênesis. Vai escolher um útero que a natureza não gera. Sara, ele 11:30 do Gênesis. Ele escolheu o útero de Sara, fechado, estéril, e disse, o projeto vai ser meu, o homem não vai interferir.
Capítulo 12 fala com Abraão, e o projeto de Abraão é, por meio desse projeto, trazer avivamento para todas as famílias da terra. Capítulo 12, versículo 3 do Gênesis: por meio de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Agora tem um projeto chamado judeu que vai ter vida. Esse projeto vai ter lei, esse projeto vai ter proteção do sangue de novilho, esse projeto vai ter proteção de alianças, como a aliança da circuncisão, como a aliança do sangue de novilho, vai ter rituais. Só este projeto judeu vai ser protegido como projeto de avivamento. Porém, lamentavelmente, é este projeto que desde a queda do Gênesis, eles conseguem trazer o Deus para a terra de novo. Pode analisar, capítulo 2 do Gênesis, havia culto entre o ser humano e Deus na terra. Depois daqui, só vai acontecer em 2 Crônicas 7 e 12. Porque quando Salomão reconstruiu o templo em Jerusalém, aí Deus disse, Gênesis, 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 12. Olha o que Deus faz. Projeta aí para a gente ler. Olha o que Deus faz. E Salomão construiu o templo e inaugurou. Na noite que inaugurou, no dia, Deus disse que agora vai morar de novo na terra, e só tem um povo que pode mudar um decreto nele, fazendo o quê? O que é que está escrito? Olha, então certa noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse em oração: escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifício. Versículo seguinte, leiam por favor, pode passar, querido. Versículo seguinte, a igreja: só existe um meio de mudar esse decreto. E qual é o povo que pode mudar? Versículo seguinte: mas sararei a sua terra, porque agora eu escolhi este lugar para estar fito os meus olhos e os meus ouvidos todos os dias, porque eu escolhi este lugar como morada. Ele vai morar na terra de novo por causa desse projeto de avivamento. Mas pasmem, o pecado e a morte deterioram esse projeto. Em Jeremias capítulo 52, versículo 13: esta casa é queimada e destruída, a cidade é destruída, e o projeto é escravizado de novo. Aí Paulo, Romanos 5,14: a morte reina desde Adão até Moisés, desde a inocência até o fim da lei. E agora, o que fazer? Que todos os projetos, aí é o que Paulo vai usar. Agora o inferno vem com a denúncia oficial para o juízo final. E qual é a petição? Me permita, respeitando os pensamentos contrários, é um pensamento meu, é o que Jesus vai mostrar a João depois do processo feito, quando ele arrebata João na ilha de Pátimo. Veja que no capítulo 4, João vai dizer que foi arrebatado, viu uma porta aberta no céu, e a primeira coisa que ele vê é um trono, é um julgamento, um fórum preparado para um julgamento. É quando Deus aceita a denúncia. Quando Deus aceita a denúncia, João vai dizer que viu um fórum preparado, uma corte para um julgamento de um juízo final. Aí João no capítulo 5 vai trazer a forma. Ele vai dizer, capítulo 5, versículo 1, que o fórum está preparado. As 7 testemunhas que pelos seus depoimentos afastaram de Deus todos os projetos de vida. Adão, a Noé, a Israel agora vai ser julgado, e obviamente a humanidade. Porque aqui é para ser o juízo final e a jurisprudência começa aplicada aqui. Aí João diz que a primeira coisa são ouvir as testemunhas. Quando Deus vai ouvir as 7 testemunhas, as provas são contundentes e comprobatórias. Um lado do livro era a testemunha, eles testemunhando, e um anjo escrevendo, creio eu. Um lado do livro não coube a nossa sentença e a aplicação do crime e a sentença. Vira pelo avesso. Quando termina, enrola o livro, sela com 7 selos e entrega na mão do Supremo. Quando o Supremo pega o livro, não tem como absolvermos, nem atenuar a pena, porque as provas são comprobatórias. Então é condenação, nós réis, acusação e as testemunhas contra nós.
Aí João diz que por amor a nós, o juiz diz: eu não posso condená-los sem dar o direito de defesa. Chamou um anjo e disse: procura um advogado para eles, que os defenda diante de mim. Aí João diz que o anjo saiu procurando minuciosamente no céu, ninguém quis. Desceu para a terra, ninguém quis. Foi para debaixo da terra, ninguém quis. E voltou dizendo: ninguém, Senhor. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem olhar para ele. Nenhum advogado quis aceitar o processo. Não há brecha na lei para absolver, muito menos para diminuir a pena. Versículo 4, João diz: eu chorava muito, porque não teve um advogado que nos defendesse. E agora só cabe a sentença ser aplicada. Só resta a sentença ser aplicada. Não tem advogado, não tem promotor, não tem defesa. A acusação vibra. Aí Paulo diz que na hora, antes da acusação ser aplicada da sentença, Filipenses capítulo 2, entra um C no fórum. Meritíssimo direito de paz concedida, eu aceito o processo da raça humana. O meritíssimo se alegra e diz: concedido. Aí a acusação alega impedimento jurídico. Ele não pode, meritíssimo, é suspeito. Com qual alegação? As prerrogativas que ele tem. Quais são as prerrogativas? Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Pai da eternidade, ele é Príncipe da paz, é Conselheiro de maravilha. Ele é Deus, ele é glorioso, ele não é humano, ele não pode. Olha o que ele faz. O meritíssimo diz: tem razão, você não pode, as suas prerrogativas impedem de aceitar o processo. Olha o que ele faz. A Bíblia diz que ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão da minha glória. Eu não vou usar o direito de ser Deus. Eu vou me esvaziar da minha glória, vou me humilhar, vou me tornar escravo, vou me tornar homem, vou descer, mas eu não abro mão deles, eu aceito o processo. E João chorava. O meritíssimo disse: suspenso até ser transitado em julgado. Aí é o que Paulo vai usar. Por isso que ele usa: um pecado entrou pelo homem e o pecado gerou a morte, mas pelo outro veio a vida. Pode olhar, a Bíblia diz que o pecado entrou por Adão e Deus protelou o julgamento. Adão não pôde nos isentar, mas Deus vai protelando. Olha que amor, gerou a Sete. Sete não pôde resolver, gerou a Enos. Enos tentou acultuar, a ser espiritual, mas o pecado venceu. E se o pecado vence, a morte vence. Enos não conseguiu, gerou a Cainã. Cainã, Malalael, Malalael, Jared. Jared gerou Enoque. Enoque disse: eu vou andar com Deus e não vou pecar, vou testar a morte. Aí Deus disse: gostei de tu, cara, vou te tirar daí vivo, porque quem anda comigo não peca, e quem não peca a morte não toca. Vou dar exemplo à tua geração. Metusalém, seu filho, não aprendeu, o pecado pegou e a morte destruiu. Ele não conseguiu, gerou a Lameque. Lameque a Noé, Noé gerou Sem, Cã, Jafé, e o pecado vai vencendo uma morte. Depois do dilúvio, Deus pegou Sem, e Sem não pagou, não resolveu, mas gerou Arfajade. Arfajade gerou Elá, e a morte vence. Elá gerou Heber, Heber a Reu, Reu a Peleg, Peleg a Serug, Serug a Naó, Naó a Terá, Terá a Abraão. Aí Deus disse: vai dar certo, esse vai ser o pai da fé, vai ser o meu amigo. Mas o pecado venceu Abraão. Abraão gerou Isaac, o pecado venceu e a morte venceu. Isaac gerou Jacó, o pecado venceu. Jacó gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Aser, Naftali, Dan, José e a Benjamim, e o pecado rasando com tudo. Aí Deus pegou Judá, Judá gerou Perez, Perez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão a Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Mas o pecado venceu Davi.
Davi gerou Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Josafá, Josafá gerou Jorão e o pecado vencendo, Gerão gerou Uzias, gerou Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés a Amon e Amon a Josias, Josias Jeconia, vem o cativeiro. Aí vem Mateus depois do cativeiro dizendo que Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Zó e a Zó Zadok, Zadok chegou a Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar Matã e Matã Jacó, que foi marido de Maria. Até aqui João chorava, até aqui João chorava, até aqui João chorava, até aqui João chorava. Mas no ventre de Maria, o juiz aceitou a proposta e João disse que ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu filho para que todos que dele crê não pereçam, mas tenha vida. Aí Paulo, Romanos 8:31, o que diremos em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, ele está escrevendo para os gentios, se Deus é por nós, aquele que nem é mesmo seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Gálatas 4:4, cumprindo a plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, abriu mão de tudo lá em cima. É por isso, pastor, que me dizem os doutores: Bento, tu não é mais cortador de cana, tu é escritor agora, tu é doutor, não pode estar pulando mais em púlpito, não pode estar chorando, é antiético. Eu digo, não tem como, filho. Eu já estava condenado. Ele vem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas tribulações, sem ter direito de usurpar, de ser Deus. 30 anos tentado, com 30 anos o processo é entregue, ele debruça sobre o processo. Quem chega primeiro é Adão, não estava com fome, foram tentados, mas não estava com fome. A primeira testemunha é a fome. Ele é levado pelo Espírito 40 dias e 40 noites sem comer. Vai ser fácil de livrar ele. O tentador chega e diz: tu não és filho de Deus? Botando em dúvida: se tu és, transforma essas pedras em pães. Ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás. Primeiro round. Segundo round é o perigo. Que qualquer pregador no início do seu ministério, qual deles não sonharia estar no Adevec? Subir. E o diabo dá mais do que isso. Diz a ele: eu dou toda a glória do mundo que foi me entregue. Muita coisa não, só precisa me adorar. Para trás de mim, Satanás. Escrito está: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A angústia vem e pega ele de jeito. É a primeira vez que ele vai pedir ajuda. 3 orações intercaladas e o assunto era o mesmo: se possível for, afasta de mim esse cálice. Na última vez, quando a angústia disse ele vai ceder, ele grita: Pai, não faça a minha vontade. Aí vem a nudez. E segundo alguns eruditos, a nudez foi total. A vergonha, o opróbrio que Paulo fala. Ele não cedeu, vem a tribulação, que é os descascar o grão no original. A tribulação são os chicotes. A tribulação já viu todos se afastarem. Mas ela dizia: ou você desiste e devolve o processo, ou eu acabo com você e você vai desistir. Aí Isaías diz que em vez de ele desistir, sendo eu um advogado, se for, eu só sou admirador, sou teólogo e administrador. Então se eu pegar um processo do pastor Silas Filhos, eu não vejo brecha para absolver nem atenuar a pena, eu vou devolver, procurar outro. E no nosso caso, como procurar outro que não tinha? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo. Diga para quem está ao seu lado: você já estava condenado.
Aí Isaías diz que em vez de devolver, ele toma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver está sobre ele. Quando ele toma sobre si, aí a espada vem. Porque os nossos pecados estão nele. É a morte. Quando a espada pega ele, 3 horas da tarde, ele morre, como qualquer um de nós. Então a morte e o inferno já preparam a festa. Quando eles vão preparar a festa, meio-dia, 3 horas, já separaram ele do Pai. Esse já está separado do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do nosso processo. 3 horas está morto, 6 horas está sepultado. A ciência tem uma matéria chamada autólise. A autólise diz: se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo, do meu sangue morrem. Então o que é que ela faz? Ela vem para me destruir com a decomposição. Qual é a função da decomposição? Esfriar o sangue para matar a última célula. Ela tem 12 horas para fazer o processo. Primeiro dia judaico. Com 12, terminou, está frio, está pálido, a putrefação entra. A putrefação pega o meu organismo, deteriora, apodrece. Com 24 horas eu estou podre, vai ter que ser sepultado. Aí vem a colonização, os insetos, os germes se apoderam do meu corpo e me come, devora, e eu volto ao pó, e a morte vem de Adão até aqui fazendo isso. Não dá direito a avivamento mais. Ei. Agora ele está sepultado. Ei. Como qualquer um que já passou. Primeiro dia, 3 horas, 6 horas da noite está sepultado. Aí eu penso, não está escrito. A morte diz: vou olhar ele, vou tirar sarro dele. Quando entra, ele está rosadinho, não está ficando pálido. O sangue está aquecido. Ela diz: mas a decomposição tem 12 horas. 12 horas ela volta. Está aquecido. O sangue está quente. Ai. Aí ela grita pela decomposição. Decomposição, o que está acontecendo? Nem os buracos do prego estão inflamando. O que houve? A decomposição grita de longe. 1 Pedro capítulo 2, coloca aí. Num processo jurídico, salvo engano, eu acho que todo advogado tem que passar pelo engano ou um pouquinho de mentira. É o processo. Aí a decomposição, quando eu morro, ela vem e me rastreia. Se ela encontrou mentira e engano na minha boca, ela entra, encontrou pecado. Aí a morte diz: o que é que houve com isso? Que ele não está apodrecendo. 1 Pedro, coloca aí para a igreja dele, capítulo 2, versículo 22. Aí a decomposição grita o quê? Eu procurei ele, eu rastreei. Ele nunca pecou e não enganou ninguém. Ele é santo, ele é puro, ele é diferente. Aí ela espera, segundo dia. Se a decomposição não entra, a putrefação não entra. Aí se a putrefação não entra, aí não vem a colonização. Manhã do 3º dia, ela volta. O corpo está aquecido, está rosado, não tem inseto, não tem mosquito. Aí ela chama o pecado. Pecado, ninguém conseguiu, porque esse é diferente. Hebreus 4,15, o pecado diz: assim como eu fiz com os outros, eu fiz com ele, mas em nada ele pecou. Em nada ele pecou. Em tudo eu tentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele venceu, ele venceu. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Levantaram bandeira branca. Na antiguidade, quando o rei vencia o outro, o perdedor tinha que engolir. O vencedor descia o quartel do perdedor, tomava a coroa, tomava o poder, pegava os despojos e mandava um mensageiro para a cidade dele: levantai os portais, alargai, porque por mais alto e largo que fosse, não cabia a glória de um rei que vencia. Aí o corredor saía correndo antes do rei: o nosso rei venceu, o nosso rei venceu. Levanta o portão e alargue. Agora, quando o pecado rendeu, a Bíblia diz que ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma a coroa, o poder da morte, o inferno, pega os despojos. Como pregador eu posso pensar que ele diz: agora quem estiver em mim não vem mais para essa miséria. A vida agora está de volta, o caminho é para cima, o avivamento agora vai ser eterno. Aí manhã do 3º dia, o círculo de oração, preocupado com o processo biológico, diz: ele já está fedendo.
A Maria Madalena chama as irmãs, vamos comprar o bálsamo e vamos colocar lá no corpo dele. Quando chega lá, papai chegou primeiro, cortou a corda da morte, os anjos abriram a pedra, ele sai, soltar os lençóis, ela bate o desespero e começa a gritar: roubaram o corpo do meu Senhor. Aí os anjos dizem: roubaram não, vocês estão procurando no lugar errado. Como assim? Estão procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou. Ele não está mais aqui, ele já voltou a viver, ele já voltou a viver, ele está vivo. Eu estou na ADVEC pentecostal, não estou? Então balança esse pentecostal que está do teu lado aí. Diz: não importa como começou o avivamento, importa como você vai sair daqui. Balança ele e diga: levante a cabeça, ele está vivo, ele está vivo. O avivamento voltou, a vida voltou, ele está vivo. Nigayerabayas. Ressuscita, pastor, e conquista de novo, de um avivamento agora é eterno de novo. Renova os irmãos, a igreja. Aí o Supremo Juiz vai retomar o julgamento. O julgamento recomeça. As 7 testemunhas que afastaram de Deus todos os projetos de vida estão lá presentes. A acusação não vem, porque já não tem alegação contra nós. Mas para o bom desenvolver do processo, o juiz vai ouvir as testemunhas. 7 que afastaram todos os projetos de Deus de avivamento. E os 7, as 7, inocente, 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 inocente. Aí João diz que um anjo que estava no fora, quando viu 7 depoimentos de inocência, perdeu o decoro e começou a gritar, correndo para ele. Quando ele começa a gritar: João, para de chorar, vai cumprir o Salmo 24. Levantai portais da eternidade, alargai, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor do exército poderoso na guerra. Aí o anjo diz, que começa a gritar: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, conquistou a vitória. Ele é digno de tomar o livro, desatar o livro e de ler o livro. Ele foi morto, mas reviveu, e com o seu sangue ele trouxe de volta para o Pai homens, povos, tribo, língua, raça e nação, e os fez adoradores. Aí João diz que os 4 seres viventes caíram aos pés dele. Os 24 anciões dobraram aos pés dele e começaram a dizer: digno tu és de honra, de glória, domínio, majestade, riqueza, sabedoria. Ou seja, aí o maestro do coral fez um hino novo que nunca tinha sido cantado. Desde os anjos tem um hino novo para celebrar. Os milhares e milhões de anjos começaram a cantar. Aí o Supremo diz: espera, agora não é só mais vocês. Por quê? Porque agora quem está no céu, quem está na terra, debaixo da terra, do mar, vai me adorar. Aí João diz que viu um hino vindo do céu, da terra, do mar, debaixo da terra, todos dizendo: digno é o que está sentado no trono e o cordeiro que foi morto e reviveu. É digno de honra, é digno de glória, de riqueza, sabedoria. A ele seja a glória. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Sobe para o Pai, é condecorado, senta à direita do Pai. Desde a queda de Adão ele ficou natural, não tem mais vida. Ele diz: Pai, eu prometi à minha igreja que o Senhor ia devolver a ela o que Adão perdeu. Porque a palavra revestir, o re, quer dizer outra vez, novamente.
reveste eles. Lembra que eu disse que o Espírito era dentro e o pecado botou ele para fora? Ele disse agora, Pai, do capítulo 3 até o final do Velho Testamento, o Espírito vem sobre e termina, ponto. Ele disse, agora eu não quero ele sobre, eu quero ele dentro como era. Aí Lucas diz que estava a igreja reunida no cenáculo e de repente desce do céu como o barulho de um vento impetuoso e veemente e enche toda a casa, e o Espírito vem sobre eles, mas não para aí, e todos foram cheios, e só enche se entrar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Paulo pega isso, Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Põe aí, querido, por favor. 1 Coríntios 6, 19. Leia para mim, por favor. Aí Paulo dá essa garantia, dizendo o quê? Quem habita, está dentro ou está fora? Então olha para quem está ao teu lado e diga, eu sozinho, cheio desse Espírito, dentro de mim, tenho vida e vida eterna, e já faço o inferno se aperrear comigo. Diga aí, imagina eu e você, neste congresso de avivamento, vamos fazer o negócio virar, bora, vamos fazer o céu descer, deixa eu ver o barulho de línguas estranhas, deixa eu ouvir. Muitos doutores dizem, Bento, não prega mais avivamento, passou. Tu agora viaja 3 vezes para fora do país, não é mais cortador de cana não. Prega coach, é bonito, sou admirador, nada contra. Prega filosofia, que vai atrair, vai dar dinheiro. Eu digo, continue pregando. Eu vou pregar avivamento, vou pregar poder, vou pregar Bíblia, porque ainda tem uma geração pentecostal. Deixa eu ver, eu louvo a Deus, que no dia 10 de agosto de 2026, eu estou na ADVEC, e aqui ainda tem avivamento, não tem? Deixa eu ouvir. Recebe agora. O capítulo 8 é um cântico de vitória. Aí Paulo vai escrevendo dizendo, portanto agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Tem avivamento eterno agora. Olha para quem está ao teu lado e diga, aproveita. Versículo 33. Põe aí na tela para os irmãos lerem, por favor, companheiro. 8:33 de Romano. Repita comigo, por favor. Recapitule comigo. Estou concluindo. Leia, 1, 2, 3. Ponto. Diga ponto. O processo foi arquivado, transitado em julgado. Não cabe mais recurso. É irrecorrível. O diabo fica doido, mas não pode parar isso. Pode acusar, mas não tem mais recurso. Foi arquivado. Aí Paulo aproveita e vai tirar onda. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O perigo, a perseguição, a tribulação, a fome, a angústia, a nudez, a espada. Estou certo que somos entregues à morte todos os dias por amor a ti, mas nessas coisas somos mais que vencedores, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem os anjos, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundeza, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. O avivamento agora é eterno. Fique de pé, por favor. Me ajuda pela intimidade, me permita, pastor, me ajuda aqui, ali, ó. Se você pode, me permita, pastor. Eu sou pentecostal, o senhor já sabe. Pentecostal um pouco doidinho. Se você pode e está perto de um crente do mesmo sexo ou íntimo, vira para ele assim, olha no olho dele e no olho dela, se pode, se for íntimo, e olhando para ele diga, ô inocente, ô absolvido, quero nem saber como começar sua vida.
Quero saber como vai sair. Diga: vou sair renovado, novo de novo, vivo de novo. Diga: avisa quem pensou que eu estava frio, que eu estava morto, que vai ter que me engolir. O processo foi arquivado. Eu estou saindo vivo. Eu vou sair pegando fogo. Abraça ele, incendeia ele, incendeia. Adora, adora, adora. Batiza Jesus, batiza Jesus. Renova Jesus, renova, vai, dá lugar, aproveita. O avivamento agora é eterno. Vivo de novo. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Por tudo que Aleluia! Aleluia! E a cédula que era contra nós foi rasgada, sendo cravada na cruz do Calvário. Aleluia! Aqui está o mistério de Deus, porque homens miseráveis como nós temos direito à vida eterna e à salvação. Porque, como tudo que você ouviu, quem fez foi Cristo. Através de Cristo. Não é através do pastor, não é do padre. É através de Cristo. É Cristo. Por isso que você precisa entregar a sua vida a Cristo. Por isso que você precisa se reconciliar com Cristo. Porque é Ele que te justifica. É Ele que te perdoa. Eu vou encerrar esse culto, mas quem sabe aqui essa noite, nesse auditório, não importa a quantidade de pecado, a grandeza de pecado, o que de errado você fez, mas pelo sangue de Cristo, nós somos justificados, nós somos perdoados pela sua graça. Você está precisando de um Deus vivo, que quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, além de perdoar teus pecados. Quem sabe aqui essa noite tem alguém que quer experimentar essa graça, esse favor de Deus. Quem sabe alguém que está afastado. Eu queria orar por você. Nós queremos orar por você. Eu não sei se tem, mas se tem, sai aí do seu lugar, pede licença onde você está, desça da galeria, vem aqui, chega aqui perto, vem aqui à frente. Eu sei que tem. Venha. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido.
Venha, Deus tem uma obra na sua vida. Venha, venha. Deus vai te restaurar, vai te levantar. O diabo quer te acusar pelos teus erros e pelos teus pecados, mas o Senhor quer cancelar toda essa dívida. Toda essa dívida, minha e sua. Só quem cancela é Cristo. Só quem cancela é Cristo. Venha. Há um novo tempo, há uma nova estação, há uma nova vida, há uma resposta para você. Venha, saia do seu lugar, volte. Ei, o diabo diz que não tem mais jeito, mas você ouviu aqui essa noite, Cristo dá um jeito onde ninguém dá jeito. Volte. Você conhece o Evangelho? Pastor, eu conheço o Evangelho. Deus já falou tantas vezes comigo, eu já joguei tanta oportunidade fora. Mas essa graça e esse amor incomparável está manifestado aqui essa noite por você. Por você. Mais um minuto e eu vou orar. Está faltando você. Tem uma voz aí no seu coração, é o Espírito Santo. É Ele que está dizendo, esse é o dia, essa é a hora. Eu declaro profeticamente, Deus tem um grande propósito para a tua vida. Mas você precisa voltar, entregar a sua vida a Cristo, para que Ele possa se manifestar a você. Está faltando você? O minuto está indo embora. Se está faltando você, querido, quem sabe tem gente lá na tua família que está intercedendo por esse dia, por esse momento. Você veio aqui, você entrou aqui nesse lugar. E a palavra de Deus que produz vida, e a palavra que é viva, está falando a você. Está com medo, está com vergonha? Não precisa ter. Nós aqui só estamos aqui para orar e interceder por você. E Deus vai fazer uma grande obra que você não pode. Eu vou orar por essas vidas que estão aqui. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no que foi pregado aqui. Um Deus que cancela nossas dívidas, que perdoa nossas iniquidades e que nos justifica para termos direito à vida eterna. Nós vamos orar por você. Eu peço à igreja para estender a mão sobre essas pessoas. Fale com Deus. Qual é a tua necessidade? Que área você precisa de um milagre ou de uma libertação? Fala para Ele aí. Senhor, nós entregamos essas vidas nas tuas mãos. Nós declaramos um novo tempo e uma nova estação. Nós declaramos a bênção e a libertação, a transformação. A dívida está cancelada, o Senhor te restaura, o Senhor te levanta, o Senhor te perdoa, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir a você 3 minutinhos, só 3 minutinhos, entregar um outro livro meu de presente, o Evangelho de João, anotar teu nome para a gente orar por você e te liberar. 3 minutinhos aqui numa sala, é bem rapidinho, é só acompanhar aqui o pessoal. Isso, por favor, faça isso. Dê um aplauso, meu irmão. Eu vou dar a bênção para você ir, mas queria te lembrar. Você tem o Espírito Santo. Você pode falar com esse Deus. Você tem Cristo como seu mediador. Ore, pensa aí. Tem alguém da tua família? Tem algum vizinho? Um colega de trabalho? Ore, diga, Senhor, me dá graça para trazer na igreja, ou nessa quarta ou nessa quinta. Fale com Deus. Fale com Deus. Eu estou orando por um casal para ver se eu trago eles ou quarta ou quinta aqui. Fale com Deus, tem alguém.
Talvez alguém que está afastado, ore antes, diga, Senhor, me dá graça para convidar, para trazer, vou pagar o Uber, vou dar 2 viagens, não sei. Eu disse aqui nesses dias na igreja, não existe avivamento sem conquista de vidas. O que você ouviu aqui, o avivamento permanente, a vida permanente vem por Cristo. Nós temos a resposta não de nós, a resposta de Cristo. Fale com Deus, ore por alguém. Ore por 1, por 2, por 3, por 4 ou por 10, para ver se traz um aqui. Esse é o nosso papel. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Que esses dias sejam de renovação, de despertamento, de tomada de posição. Que Deus possa te usar para a glória dele. Nenhum impedimento para trazer alguém aqui. Eu repreendo toda a seta do inferno, todo impedimento do diabo, de todo tipo de questão, caminho livre para trazermos pessoas à casa de Deus. Que você tenha aí uma continuação de uma semana abençoada, vitoriosa e avivada. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos e todos digam amém. Vá em paz. Olha, se você quiser, tem um pendrive do Quarteto Gilead, está sendo vendido aí fora.